Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Deus seja louvado por todos que estão nos acompanhando, que já estão compartilhando. Compartilhem aí o link, compartilhe esta programação, que o nome do Senhor venha a ser ainda mais glorificado pela manifestação do Espírito através desta profecia sobre o que está escrito. Nós estamos hoje aqui na presença do nosso irmão evangelista Robinson Santos, e que pode estar aí compartilhando mais conosco em relação à salvação. Eu creio que muitos de nossos irmãos têm essa curiosidade, ou às vezes possa ter até como uma dúvida. Tem várias vertentes do que se crê, e nós estamos aqui para compartilhar um pouco do que cremos perante do que está escrito. Evangelista Robson. Amém, meu querido. Vitória. Olha aqui em João aqui 3,16, né? 3,16. Oh, glória. João 3,16. João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é o plano de salvação, né, que Deus deixou para a humanidade. E um plano perfeito, né? E sabemos nós que antigamente, ou sabemos nós que já estávamos condenados, né? Mas Deus sempre vai ter um plano nas nossas vidas, na vida de cada um. E falando de plano, eu já me lembro de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, eles pecaram comendo do fruto. Qual era a ordem? A ordem é que não comesse, né? Só que eles se atentaram e comeram aquele fruto. Então, nisso, quando eles comeram o fruto, ali eles se viram nus, né? Agora ele vai fazer o quê? Vai pegar a folha da figueira e vai fazer cintas para cobrir a sua nudez. Deus era acostumado todo dia, né? Ir até ele, conversar, e nesse dia ele se esconde quando ele vê a voz de Deus. O que acontece? Deus chama Adão, ele se esconde. Por que se esconde? Ele fala: não, tava com vergonha, tive vergonha porque estava nu. Porventura você comeu do fruto proibido, né? Ali tem aquela história que todo mundo já sabe. E o que Deus faz? E agora eu vejo a graça de Deus se manifestar naquele momento ali. Glória a Deus. Como? Deus agora vai pegar, né, e vai imolar um cordeiro. E deste cordeiro, Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer veste para eles dois, para cobrir a sua nudez. Porque essas vestes, ou seja, esse cordeiro aqui, ele não tirava o pecado, ele só cobria o pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte. E isso aqui, eu acredito, muita gente acha que é só espiritual, mas eu acho que isso aqui foi carnal. Eles iam morrer carnalmente. Só que a graça de Deus, né? Deus é fiel, se manifesta. A graça de Deus se manifesta. Então aqui eles iam morrer, porque a ordem era o quê? Vai morrer. Vai morrer. Então o que acontece? Deus, com sua graça, mata o cordeiro, que está simbolizando o próprio Cristo. E falando nisso também, eu lembro de Isaac, quando Deus pede Isaac, né? Deus vai, sacrifica o seu filho Isaac. Ele agora sobe, se levanta de madrugada, vai até um lugar durante 3 dias. Chegando lá, está o lugar. Isaac agora, e Abraão vai pegar a lenha, vai pôr em Isaac. Isaac aqui não era menino, não era criança. Isaac aqui era um rapaz
Eu acredito que Isaac tinha cerca de 35 anos, esse tempo. E aí um pai não vai botar uma lenha em cima de um ombro de uma criança, e a criança não vai aguentar. Então, Isaac aqui já era um homem. Só que o que eu acho aqui algo lindo nesse texto é quando Isaac mais Abraão está subindo. Isaac chama pai, pai. E aí ele fala o quê? Sim, filho. Aqui está a lenha. Aqui está o tutelo. Mas cadê o cordeiro? Aleluia. Cadê o cordeiro? E ele responde: Deus proverá para si um cordeiro. Glória a Eu estou Deus. sentindo a presença do Pai. Aleluia. Deus proverá para si um cordeiro. E aí eles estão subindo. Agora ele vai fazer, Abraão vai fazer o altar ali para sacrificar Isaac. E na hora que está para imolar o rapaz, uma voz brada do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso. Não faça isso. Pois eu sei que você é temente a Deus. E Abraão, quando olha para trás, Abraão agora vai ver o quê? Um cordeiro. E ali Abraão vai pegar e vai sacrificar aquele cordeiro no lugar de Isaac. Isaac aqui já estava condenado. Mas olha o plano de salvação entrando na vida de Isaac. Olha o plano de Deus entrando na vida de Isaac. Deus sempre vai chegar primeiro. Aleluia. Aleluia. Deus sempre vai chegar primeiro. Então aqui é o plano de Deus na vida de Isaac. Isaac já estava condenado, mas a misericórdia de Deus chegou primeiro na vida de Isaac. Em várias outras passagens. E agora a gente vai ver também, né, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Jesus nasce, é apresentado, cresce, batizado, vai ser levado ao deserto. Jesus vive como homem, sofre. Jesus é cuspido. Jesus é o cordeiro perfeito. Esses cordeiros aqui que eu falei só cobria. Mas Jesus agora, ele não vai cobrir o pecado, mas ele vai tirar o pecado do mundo. Aleluia. Ele vai tirar o pecado do mundo. Aqui é o plano de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, plano de salvação. E aí quando Jesus ele morre, o véu se rasga de cima a baixo e ali dá acesso para nós. E agora nós temos a liberdade, agora nós somos salvos em Cristo. Glória a Deus. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Os outros só cobria, mas esse tira. Jesus é o Salvador. Jesus é a salvação. Vou deixar um pouco com o senhor. Aleluia. Senão eu vou me empolgar aqui. Glória a Deus. Não, nós temos que ir devagar, porque na sua fala girou-me um questionamento. Voltamos ao princípio. Você disse que acredita que a morte ali não era uma morte espiritual. Sim, eu achava. Era uma morte física. É. Mas por quê? Porque física? É, porque se não fosse física, Deus não ia pegar um cordeiro e ia imolar um cordeiro no lugar dele. Então eu vejo a graça de Deus na vida deles. Eu vejo a graça de Deus na vida deles. Porque ia morrer, eu acredito. O homem foi feito para morrer? Foi feito para morrer. Não, né? Não. O homem foi feito para viver. Não, se a gente for falar sobre o plano, porque gera-se um questionamento, que nem me questionaram certa feita. Se Deus sabia que Eva comeria do fruto, por que ele colocou a árvore lá? Porque eu acredito é propósito, é o plano de salvação também, porque quando eu leio aqui também em Gênesis que fala ali sobre quando Deus ele faz o mundo, né? Em 6 dias, no 7º dia ele termina a obra e ali ele descansa. O que eu acredito, Deus não tem mais nada para fazer, já está tudo completo.
Deus já fez tudo. Agora só vai se materializar na nossa vida. Aquilo que o Senhor vai ser, já está escrito, já está carimbado. Eu acredito assim, Deus não tem mais nada para fazer. Muita gente diz que Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Já está tudo sob controle. Ele já preparou tudo, está tudo pronto. Só falta se materializar, como se materializou com o Cordeiro que eu falei, em quem? Em Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É dessa forma que eu creio. Tá certo. Quando a gente, né, volta a pensar lá, Deus, realmente, o projeto de Deus não era que ninguém fosse consumido pelo pecado. Mesmo porque ele já tratou de resolver a questão do pecado. Ele já resolveu a questão do pecado. Só que nós não somos resolvidos com a questão do pecado. Esse é o grande X da questão. Porque assim, se a gente vai para essa linha, né, que realmente Deus já, vamos dizer, fez tudo, toda a obra dele. E por que nós temos dificuldade de crer que somos, não vamos colocar aqui salvos para sempre, que senão vai escandalizar, né? Mas não gera-se essa situação, não gera-se esse pensamento, porque a gente já ouviu muitos, é uma briga entre os conservadores e os não conservadores. Eles dizem ser salvo para sempre, mas aqui também na palavra vai dizer que quem perseverar até o fim, este será salvo. Isso mesmo. Mas cria-se bastante questionamentos por causa que assim, aí as pessoas acham, hoje eu jejuei, eu orei, me santifiquei, não corro o risco de perder minha salvação. Aí acontece um deslize o outro, meu Deus, vou perder minha salvação. Como que a gente pode trazer um esclarecimento em relação a isso? A gente corre o risco de perder a salvação ou não? Se eu acredito que sim, né? Porque a Bíblia vai falar, guarde o que tens, né? Para que vocês não venham a perder a sua coroa. Não quer dizer porque Jesus ele tirou o pecado do mundo, não quer dizer que a gente tem que ficar pecando. E muita gente se atrapalha nisso, né? Se atrapalha nisso achando, Jesus já tirou meu pecado, eu vou continuar pecando. Não é assim. Não é assim. Você tem que, né? Como eu falei, eu vou citar de novo. Guarde o que tem, para que não venha perder a sua coroa. Literalmente, isso aqui está falando também da salvação.